Tutorial de declaração de imposto de renda 2024, aquele que você estava esperando, que eu sei passo a passo como você vai fazer para declarar suas cotas de fundos imobiliários, FIAGRO e FIINFRA. Tudo aqui, ó, mastigadinho, facinho para você. Facinho não, né? Não vamos exagerar também, né, professor? Fazer declaração de imposto de renda não é facinho, tá bom. Mas eu deixei aqui o mais simples possível, na verdade, simplesmente pegando aquele monte de telas do programa da Receita e te mostrando o que declarar, aonde e por quê. Claro que sempre tem uma duvidazinha aqui e ali sobre o porquê, e quando eu tiver eu vou deixar isso bem claro para você. Então, ó, outra coisa importante, você está vendo na sua tela aí essa cara inicial do programa da Receita Federal e já vem lá com um texto falando que você já pode usar também a sua declaração pré-preenchida. Vai fazer a pré-preenchida? Pô, facilita bastante, mas você deve conferir todas as informações. Então esse tutorial também vai te ajudar muito a conferir para saber se está certo ali. Não estou falando só de ver o valor, mas em alguns casos vai parar um dado em outro lugar e tal, algo que é isento vai para onde declara não isentos, coisas assim. Confira pré-preenchida, tá? Se for errado, não adianta falar, mas veio assim errado. É sua obrigação conferir, inclusive, a declaração pré-preenchida. Então, vamos começar aqui. Primeiro, lembrar que se você tiver dúvidas, consulte um profissional habilitado, principalmente um contador, uma contadora, gente que entende de ciências contábeis, vai saber te ajudar bastante também nessa dúvida sobre como declarar. E se você é profissional da área, também espero que o tutorial te ajude. Declaração de imposto de renda, FIINFRA, FIAGRO e fundos imobiliários, que é o principal produto com mais de 2,5 milhões de investidores e investidoras. Vamos começar aqui pela parte de bens e direitos. Vamos entender que quando você tem cotas de um desses fundos, né, quando você tem ações, quando você tem qualquer aplicação financeira, aquilo é um bem que você tem. Como se fosse um carro, como se fosse uma casa, aquilo é um bem. Então a primeira parte da nossa declaração aqui vai focar na declaração de bens e direitos que você tem que fazer nas fichas do programa da Receita Federal. Então, começando pelos bens e direitos, e aliás, ainda antes disso, falando do geral daqui, de tudo que a gente vai declarar, bens e direitos é onde vai estar aí a propriedade de cotas, né? Quantas cotas eu tenho, do que eu tenho, mas o que mais tem que ser declarado além da propriedade das cotas? Valores recebidos como rendimentos. Mas, professor, é isento de imposto de renda. É isento de pagar imposto de renda, mas você precisa declarar. E eu vou te mostrar onde vai a declaração de cada um deles. Valores em trânsito, que esse ano, inclusive, para quem é cotista do RBVA, todo mundo recebeu um informe de rendimentos com um valor em trânsito, você vai ver como declara. Resultados das operações, vendeu, teve lucro ou prejuízo, tem que declarar. Reembolso de rendimentos, aqui mais específico para quem fez aluguel de cotas, imposto de renda retido na fonte, no caso de quem fez aluguel de cotas, ou caso de quem recebeu amortização, principalmente de fundos que foram liquidados, e na amortização teve um imposto retido na fonte. Também vou mostrar aqui como que faz essa declaração, aonde faz a declaração. Para isso, tudo sempre referente ao ano de 2023, certo? Estamos em 2024, a gente declara aquilo que aconteceu e que tinha em 2023. Se você começou a investir em fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, agora em 2024, isso é assunto para você em 2025, certo? A declaração do ano de 2024 é referente ao patrimônio e à movimentação de bens em 2023. O que você vai precisar aí? Reúna suas informações. Seus valores de compra e valores de venda. Isso você encontra nas notas de corretagem e quando for em oferta pública, no extrato das corretoras. O resultado das operações, aí você precisa calcular. Vendeu cotas, teve lucro ou prejuízo, você que deveria ter calculado. Exceto se você assina algum programa auxiliar, né, aqueles programas que ajudam com a apuração de imposto de renda. Então, você também precisa saber o resultado das suas operações, caso você tenha feito vendas ao longo do ano passado. Os rendimentos recebidos, que você vai encontrar sempre nos informes de rendimento, e outros recebimentos se tiver acontecido, como amortização, direitos, se você teve
recebeu, na verdade, se tinha ao final do ano direito de subscrição, recibo de subscrição e aluguel de cotas se você fez. Então você vai precisar dos informes de rendimento, de notas de corretagem e pode ser também que encontre informação no extrato da corretora, no caso de participação em oferta pública. O informe de rendimentos, esse é o principal documento, eu diria. Ele tem sempre as mesmas informações com caras diferentes. O que você vai encontrar no informe de rendimento? Então, todo mundo já recebeu ou todas as administradoras já disponibilizaram para você até o dia 28 de fevereiro. Então, se você não recebeu, porque hoje em dia praticamente tudo é eletrônico, vá ver como que faz em site do banco, site da administradora, confira o seu e-mail, porque muitos chegam por e-mail, e aí todos eles vão ter essa cara, você vai ver lá informe de rendimentos financeiros, ano calendário 2023, né, o ano passado. O que você vai encontrar aqui? CNPJ da fonte pagadora, que você vai ver que é super importante, quantidade de cotas, valores recebidos como rendimento, valores recebidos como amortização, quando acontecer, e créditos em trânsito, se acontecer. O que não tem nesse documento e que você também vai precisar para fazer a declaração? O preço de aquisição das suas cotas, o valor que você investiu nas cotas, lucro ou prejuízo com vendas, se você vendeu, e CNPJ do fundo, nem todos os informes de rendimento trazem. Cada vez mais, mas nem todos trazem. E olha, eles têm carinhas diferentes, mas as informações são obrigatórias, padronizadas. Tá? Alguns são coloridos, outros são mais padronizados, mas em todos eles o que você precisa está lá. Então reúna os seus informes de rendimentos. Agora sim, vamos começar pela declaração da propriedade de cotas, aquelas que você tinha no dia 31/12, e isso vai na ficha Bens e Direitos. Quando a gente entra no programa da Receita, tem aqui à esquerda toda uma série de fichas que a gente pode clicar dependendo do que tem para declarar. Isso aqui, a declaração do imposto de renda, o que é, sim, fazendo uma comparação? São as nossas demonstrações financeiras auditadas. Sabe o fundo imobiliário? Ele não tem as demonstrações auditadas? Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa. A declaração de imposto de renda é isso, é a gente preparando as nossas demonstrações financeiras que serão auditadas pela Receita Federal. Nessa parte bens e direitos, é como se fosse o balanço patrimonial. É uma foto do que a gente tinha no dia 31/12 de 2023. É isso que vai em bens e direitos. Então, tinha um carro? Vai aparecer lá. Tinha uma casa? Vai aparecer lá. Tinha cotas do fundo imobiliário ABCD? Vai aparecer lá, certo? É uma foto do que eu tinha ao final de 2023. Então, eu vou lá, escolho bens e direitos, clico aqui em bens e direitos e vou relacionando todos os meus bens e direitos ao final do ano. Vou clicar em novo, para cada bem, uma declaração. Cliquei em novo. No caso dos fundos imobiliários, eu vou preencher da seguinte maneira. Então, para todos os seus bens e direitos, você vai ter que escolher um grupo e um código desse grupo. Depois vai dizer se está no Brasil, qual a localização do bem, fazer uma breve discriminação aqui, explicar em algumas palavras, quando necessário, e dizer qual era a sua situação e investimento feito ao final do ano. No caso de fundo imobiliário ou de FIAGRO, o grupo é 7 para fundos em geral. Para fundo imobiliário, o código é 3. Então, olha aqui, ó, grupo 7, código 3. Se fosse FIAGRO, a única diferença do que a gente vai ver entre fundo imobiliário e FIAGRO está aqui. Ó. Em bens e direitos, FIAGRO seria grupo 7, código 2. Então, o mesmo grupo de fundo de investimento, 2 para FIAGRO, 3 para fundo imobiliário. Daí, eu preciso colocar o CNPJ do fundo, olha lá, o grupo 7, código 3 para fundo imobiliário, 2 para FIAGRO, e o CNPJ do fundo. Aqui não há dúvida, está escrito na ficha, ó, CNPJ do fundo precisa ser preenchido. Na discriminação, obrigatoriamente você tem que escrever o nome da administradora e a quantidade de cotas que você tinha. Além disso, pode escrever mais o que você quiser. O que não pode é escrever menos do que é obrigatório, que é o nome da administradora e a quantidade de cotas. Se, para se organizar melhor, você quer pôr aí o código do fundo, em que corretora está custodiado, pode escrever o quanto você quiser, tá? Além do necessário, mas não precisa. Desde o ano passado,
o programa pergunta, é negociado em bolsa? Então você vai clicar em sim, vai ter que colocar o código de negociação, daqui a pouco eu dou um exemplo mais prático. E depois o valor efetivamente investido. Então, ó, vamos a um exemplo prático, eu vou usar o MXRF como exemplo, porque é o fundo que já tem mais de 1 milhão de cotistas, é o fundo que mais vai aparecer nas declarações de imposto de renda. Mas para todos os fundos é o mesmo passo a passo. E digamos que eu tenha cotas do MXRF que eu comprei em 2023, eu comprei 500 cotas a R$ 10,30 em 2023. Isso vai ser o meu exemplo base para a declaração aqui do imposto de renda. Então vou selecionar código 3, o item 7, fundos imobiliários, código 3, aqui eu deixei a tela mais focada, localização Brasil, CNPJ do fundo. Tem que saber o CNPJ do meu fundo imobiliário. Coloco aqui o CNPJ, vou na discriminação, qual que é o mínimo obrigatório? Colocar o nome do administrador e a quantidade de cotas, certo? É negociado em bolsa, clico em sim. Qual o código de negociação? O MXRF11 nesse exemplo aqui. E aí eu estou dando o exemplo que eu comprei 500 cotas a R$ 10,30, então basta multiplicar uma coisa pela outra. Eu vou dizer, ó, investi 5.150. Então presta atenção, situação em 31/12 não é quanto a cota valia na bolsa, é a sua situação patrimonial em 31/12. Quanto você investiu naquele determinado fundo. Mas, professor, eu comprei em fevereiro. É isso que interessa. Comprei em fevereiro, depois comprei mais um pouco em abril, mais um pouco em junho. Soma tudo que você investiu e coloca aqui o valor na situação em 31/12. Não é cotação, é o quanto você investiu, certo? Então, para reforçar, valor líquido investido. Poderia, paguei corretagem, posso colocar, incluir o valor da corretagem? Pode, vai somando tudo. Teve a taxinha da bolsa, os emolumentos, soma tudo. No meu exemplo, você vê aqui que ele está sem incluir custos, né? 500 vezes 10,30, que vai dar 5.150. Mas na vida real você vai ter pelo menos ter feito o pagamento dos emolumentos, das taxas da bolsa. Então seria 5.152,70 se você considerar todos os valores da nota de corretagem. Considere, coloque lá o valor líquido. Para facilitar o exemplo, eu fui direto aqui na multiplicação de quantidade por preço. E aí, então, você já entendeu como que faz a declaração de bens das cotas que você tinha. Foi lá, colocou o grupo certo, o CNPJ do fundo, a administradora, a quantidade de cotas, o código de negociação na bolsa e o valor que você tinha em 31/12. Logo abaixo, isso é uma funcionalidade que existe desde 2023, você já pode clicar em rendimentos associados. Na ficha Bens e Direitos, ele te dá a possibilidade de dali já aproveitar e declarar os rendimentos que você recebeu. Eu vou mostrar aqui como faz e depois a gente volta a falar disso mais para frente. No caso de fundo imobiliário, é um rendimento isento. Quando a gente está falando de rendimento, ele é isento, né? Vai estar lá na parte de rendimentos isentos. Então, se eu clicar aqui, informar rendimento isento, automaticamente o programa vai para outro lugar, outra ficha, mas já traz informações que você tinha preenchido. Então ele vai parar lá em rendimento isento e não tributável, código 99, isso eu vou explicar mais para frente, e ele já puxa o CNPJ que você tinha digitado lá na parte de bens e direitos. Então existe sempre uma dúvida, que CNPJ eu uso, é do fundo, é da administradora? A dúvida permanece, tá? Mas se você clicou lá de bens e direitos, ele já vai trazer como CNPJ do fundo. O nome da fonte pagadora, você escreve, digita, se não tiver automaticamente aqui. A descrição, fundo de investimento imobiliário, já aparece, ele já veio automático porque está vindo assim de bens e direitos. E o valor, você vai pegar no informe de rendimentos e vai digitar o valor total que você recebeu de rendimentos daquele fundo específico, certo? Tá? O CNPJ do fundo, inclusive, associado aqui. Então, quanto que você recebeu por cada fundo. Depois eu volto mais para frente a ensinar o passo a passo de como declarar os rendimentos, mas se você já quiser ir fazendo a cada fundo que você declara em bens e direitos, aproveitar para fazer a declaração dos rendimentos, você vai poder usar o botão que já está na ficha de bens e direitos, que é esse de rendimentos associados. Vamos voltar para os bens e direitos.
com outras situações. Eu falei da mais básica, considerando que pela primeira vez você comprou cotas daquele fundo e tinha ao final do ano. Mas muita coisa pode ter acontecido, você podia já ser cotista antes disso. Então vamos a um exemplo aqui, ó, de que você já tinha comprado essas cotas em 2022 e nada mudou em 2023, você nem comprou mais nem vendeu cotas. Então, para facilitar o exemplo, eu estou considerando um outro preço em 2022. Você tinha comprado 500 cotas do fundo a R$ 9,15 em 2022. Portanto, isso já havia sido declarado provavelmente, né? Já estava na declaração do ano passado. Então, tinha aqui, você, quando pegou a pré-preenchida ou quando pediu para importar dados da declaração anterior, ele já trouxe isso que você tinha declarado no ano passado. Então, tinha aqui o administrador, a quantidade de cotas, tudo igual que você já tinha feito. E já aparecia uma situação em 31/12 de 2022. 500 cotas vezes R$ 9,15, 4.575. Mudou alguma coisa de 22 para 23? Você comprou mais cotas desse mesmo fundo? Você vendeu cotas desse fundo? Não, não mudou nada. Então, vai clicar em repetir. Ponto. Clicou em repetir, o próprio programa já preenche com o mesmo valor que tinha no ano anterior. Você pode digitar a mão ou clicar em repetir. Então, não mudou nada? Você repete. Pronto. Poderia ter mudado? Poderia ter mudado. Vamos a outro exemplo. Você tinha comprado 500 cotas a R$ 9,15 durante o ano de 2022 e em 2023 comprou mais 500 cotas a R$ 10,30. Então, olha lá. Já vinha da sua declaração anterior essa informação de que em 31/12 de 22 você tinha 4.575. O que vai mudar agora? Em 2023 você vai declarar situação de 9.725. Como que eu cheguei nisso? 4.575 foi o investimento total que você fez em 2022. Em 2023 foi mais 5.150. Eu somei as duas coisas. Percebeu que eu não estou falando aqui de preço médio, estou falando do valor total investido. Em bens e direitos é isso que a gente precisa declarar. Então somei tudo, deu 9.725, foi isso que eu declarei. Só isso que mudou? Teve mais uma coisa que mudou. Antes eu tinha 500 cotas, agora eu tenho 1.000 cotas. Então vou atualizar lá na discriminação. Vou colocar 1.000 cotas. Professor, posso deixar 500 cotas e escrever comprei mais 500, totalizando 1.000? Pode, não precisa, mas é isso que eu estava falando. Se você se organiza melhor assim, vai escrevendo quanto mais você quiser nesse campo, mas não precisa. Tá? O essencial é quem é o administrador com a quantidade de cotas. Então agora você tem 1.000 cotas e o valor total investido aqui R$ 9.725. Outra situação possível. Você tinha 500 cotas compradas em 2022 e você vendeu parcialmente em 2023. Então, nesse exemplo, compra de 500 cotas a R$ 9,15 em 2022 e venda de 300 cotas em 2023. A que preço, professor? Não interessa agora. Não importa nos bens e direitos. Vai importar em outro lugar da declaração. Em bens e direitos, não importa se você teve lucro ou prejuízo. Importa saber que você vendeu e qual a situação que passou a ser depois da venda. Então, olha lá. Em 2022, você tinha 500 cotas compradas a R$ 9,15, 4.575 estava declarado aqui. Em 2023, você vendeu 300 cotas. Então, o que aconteceu com os seus bens e direitos, especificamente as cotas desse fundo? Você passou a ter 200 cotas. 200 cotas. A que preço? Ao preço pago anteriormente, R$ 9,15. Então, a situação atual, situação de 23, é R$ 1.830. Eram 500 cotas, sobraram 200 cotas ao mesmo preço de aquisição, 9,15, 1.830. É isso aqui que você vai colocar, então, em situação em 31/12 de 23. E atualizar também, lá na discriminação, a quantidade de cotas. Antes vinha escrito 500, agora passa a ser 200 cotas. Então, aqui um exemplo de uma venda parcial de uma posição que você já carregava de anos anteriores. Eu estou dando exemplo aqui de 2022, mas você podia ter cotas do MXRF, então, que é um fundo bastante antigo. Tenho cotas desde 2012 e nunca tinha vendido. Então, desde 2013,
você vinha declarando e no ano seguinte clicava em repetir, 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 até que em 2023 você vendeu uma parte. Aí você vai fazer isso, ajustar a sua posição conforme o saldo que ficou com a venda parcial. Uma outra situação pode ter sido o recebimento de amortização de cotas, que é a devolução do patrimônio do cotista em dinheiro sem diminuição do número de cotas. É uma decisão do administrador. Tinha um dinheiro lá no caixa do fundo que ele fala, vou devolver para o cotista. Não é uma venda que você faz, mas você recebe um dinheiro de volta, praticamente como se tivesse feito venda. Então ele é uma situação bem particular, em que não diminui o número de cotas que você tinha, que você não vendeu, mas diminui o valor investido naquele fundo, porque uma parte você recebeu de volta. Perceba, não é como dividendo, não é como receber rendimentos. Amortização é a devolução de parte do valor que você investiu. Então, como ficaria isso na sua declaração? Imagina que você tinha cotas compradas lá em 2022, já estava declarado aqui, ó, investi 4.575 nas cotas em 2022, e aí durante o ano de 2023 você recebe R$150 de amortização. O número de cotas continua igual, mas o valor investido é aquilo que você tinha, menos o que você recebeu de amortização. Então o que vai mudar? A situação em 31/12 passa a ser não mais 4.575 aqui no meu exemplo, e sim 4.425, mas o número de cotas fica o mesmo. Então você atualiza o valor total de aquisição, e aqui pode descrever se você quiser, ó, são as mesmas 500 cotas, mas eu recebi R$150 de amortização de cotas no ano de 2023. Então essa é uma outra situação, que é a da amortização parcial. Uma dúvida, ó, o número de cotas não muda no caso de amortização. Uma dúvida que você pode estar se fazendo aí, mas se eu comprei em 2023 e já recebi amortização mesmo durante o ano de 2023? Aí você vai fazer o seguinte, você vai ignorar, não vai precisar contar todo esse passo a passo para a receita. Você já vai declarar o valor final. Dessa forma aqui, ó, imagina que você comprou 500 cotas a R$10,30 em 2023 e recebeu a amortização de R$150 durante o ano de 2023. Lembra que aqui em Bens e Direitos, o que a gente está mostrando é uma foto do que a gente tinha no último dia útil de 2023. Não é um filme de tudo o que aconteceu no ano, é a foto do último dia útil. Então eu já vou direto para a informação, que é, eu sei disso, eu tinha investido 5.150, mas recebi 150 de volta, então o que eu tinha efetivamente era investimento de 5.000. Eu já vou falar aqui direto, ó, investimento de R$5.000, 500 cotas, investi R$5.000, tá? Não preciso contar, fazer uma coisa para depois contar que voltou a outra, já vou direto ao assunto ali e declaro o valor líquido que foi investido efetivamente após a devolução de parte do capital. Número de cotas não muda. Outra situação possível, cotas que eu tinha comprado em 2022 e que durante o ano de 2023 eu vendi tudo. Zerei minha posição, como se diz aí no jargão de mercado financeiro. Então como que vai ficar isso? Zerei a posição? Então a situação em 31/12 de 23 é zero. Assim a Receita sabe que eu tinha e que eu deixei de ter. No ano que vem, esse fundo imobiliário vai sumir da minha declaração de bens e direitos, exceto se eu comprar novamente, claro. Mas no final do ano de 2023, eu já tinha isso em 2022 ou anos anteriores, e no final do ano de 2023 eu não tinha nada. Então eu ponho lá um valor zero, que é para a Receita saber, tinha e vendi, não tenho mais. O resultado vai ter que aparecer em outro campo da nossa declaração. Então basta eu colocar valor zero e também atualizar lá a quantidade de cotas, né? Passei a ter 0 cota, certo? Do fundo que eu vendi. Se eu vendi tudo ao longo do ano e depois recomprei, vendi em junho e recomprei em agosto e no final do ano de 2023 eu tinha cotas novamente. Então, lembra que isso é uma foto. Você tinha cotas no final do ano, você vai declarar. Não tinha mais cotas, vai declarar valor zero, certo? E se eu comprei em 2023 e vendi tudo em 2023? Então, no exemplo que eu estava dando aqui, são fundos que eu já tinha antes, que foram declarados em anos anteriores e que agora eu estou mostrando para a Receita que eu tinha
e deixei de ter. Agora, se na minha declaração anterior não tinha este fundo, porque eu não tinha investido até então, aí eu comprei no começo de 2023 e lá pelo mês de agosto eu vendi todas as cotas, então não tinha nada. O que eu vou declarar em bens e direitos? Nada. Não aparece na foto do dia 31/12, eu não declaro nada, certo? Não tem que colocar isso em bens e direitos. Como eu tenho uma compra e uma venda, tem algum resultado a declarar, a gente vai ver aonde mais para frente aqui do tutorial. Então, da parte de bens e direitos, acredito que eu cobri aqui todas as possibilidades possíveis de acontecer com você. Só comprei cotas no ano de 23, comprei no ano de 2022, vendi uma parte, recebi amortização, tudo isso está coberto aqui. Vamos falar da parte dos rendimentos, declarando os rendimentos. Já te mostrei que existe uma possibilidade de já lá de bens e direitos clicar num botãozinho que vai para o lugar certo, mas você pode querer fazer isso em momentos diferentes. Na hora de se organizar para fazer a declaração ou para conferir a pré-preenchida, primeiro eu vou fazer só bens e direitos, depois eu vou para rendimentos. Então deixa eu te ensinar passo a passo, se você quiser ir direto para os rendimentos, como que você vai fazer. Então, uma das possibilidades a gente já falou, lá da ficha de declaração de bens e direitos, você clicar aqui, mas eu quero te mostrar de forma separada. Menu principal aqui da declaração, do programa de declaração, você vai clicar agora em rendimentos isentos e não tributáveis, porque este é o caso dos rendimentos de fundos imobiliários, certo? Rendimentos isentos e não tributáveis. Clicou aqui, vai clicar em novo rendimento isento e não tributável, e aí você vai ter que selecionar o tipo de rendimento. Tem vários tipos. Para o caso específico de fundo imobiliário, não confunda. É comum, a gente até fala no Clube FI, o dividendo do fundo imobiliário, o fundo pagou dividendo e tal, porque na prática é muito parecido. Mas na realidade, no juridiquês, fundo imobiliário distribui rendimento, não é dividendo. Existe um tipo para declarar aqui no programa da Receita, um tipo que é dividendo. Não é aí que você vai declarar. Dividendo, quem paga são companhias, ações. Fundo imobiliário paga rendimento. E não existe no programa da Receita Federal um item rendimento de fundo imobiliário. Se não tem especificamente o item certo, você vai para o item geral, você vai lá para o 99 outros. Então, em fundo imobiliário, rendimentos isentos e não tributáveis, tipo de rendimento 99 outros. Feito isso, abre essa janela em que você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora. E agora, é o fundo ou é a administradora do fundo? Como em bens e direitos vai o CNPJ do fundo, e se você clicasse direto de lá, ele já importaria o CNPJ do fundo, é bem, diria, provável que a resposta única e correta seja CNPJ do fundo. Mas, como não tem na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis um item específico para fundo imobiliário, o que você encontra quando vai direto lá é isso aqui, o programa pedindo para você CNPJ da fonte pagadora. Use o que tiver no informe de rendimentos. Se tiver o CNPJ do fundo, põe o CNPJ do fundo. Se só tiver o CNPJ da administradora, põe o CNPJ da administradora. Tá? O importante é seguir a informação conforme o informe de rendimentos. Então coloca lá o CNPJ, copia o nome da fonte pagadora, se é o fundo, se é a administradora, põe a descrição, fundo de investimento imobiliário, e o valor total recebido de rendimentos de cada um dos fundos, um por um, ok? Siga conforme o informe de rendimentos. O que mais? Olha lá, um exemplo aqui de informe de rendimento. Então ele vai estar sempre aqui, no calendário 2023, é porque a declaração é sobre o ano anterior. Então esse é um informe de rendimento recebido em 2024. A maioria dos informes, pelo menos que eu recebi, já traz o CNPJ dos fundos. Então eu conseguiria, já teria essa informação que eu tenho que colocar em bens e direitos, mas olha aqui, na parte do informe de rendimentos que fala de rendimentos isentos, já tem o CNPJ do fundo.
Então a própria administradora no informe de rendimentos está me sugerindo aqui, ó, coloque o CNPJ do fundo. A maioria dos informes que eu recebi já tinha essa informação, mas nem todos. Nesse caso aqui, ó, do BTG Pactual, veio sem o CNPJ do fundo. Vem como fonte pagadora a própria administradora BTG Pactual. Então não tem como cravar uma resposta, o que é certo, o que é errado. Siga o que tiver no informe de rendimentos, certo? Outra coisa que pode acontecer é o crédito em trânsito. O que é isso? Um rendimento que você tem direito a receber, mas que não recebeu ainda. Foi anunciado, você tinha cotas, você tem direito, mas não recebeu isso ainda. Se tiver especificamente no informe de rendimentos essa situação, vai estar lá num lugar separado, você vai ver aonde, você vai fazer a declaração em separado. Tá? Se só tem no seu informe de rendimentos isentos e não tributáveis valor X, considera tudo como recebido, passou pelo caixa e declara assim. Agora, se apareceu especificamente como esse ano aconteceu com a RBVA e deve ter acontecido com outros fundos, olha lá que no informe de rendimentos tinha um item diferente aqui, ó, 7, créditos em trânsito. E um valor especificado aqui de R$ 139, no caso da pessoa desse informe de rendimentos. Se você tem cotas ou uma outra quantidade de cotas, o valor para você vai ser diferente. Então, o que é isso? Rendimentos que o fundo tinha a pagar e que não tinha sido pago ainda para o cotista, para o investidor. O investidor, então, já tinha, ao final de 2023, o direito de receber esse dinheiro, mas não tinha recebido ainda. Se essa pessoa, então, tinha um direito, aonde que ela vai declarar isso? Ela não recebeu, não é rendimento ainda dinheiro no bolso dela, é um direito que ela tem a receber. Aonde que ela declara? Em bens e direitos. Lembra daquela ficha primeira que a gente estava falando no tutorial? Bens e direitos. Se é um direito que ela tem a receber, no mesmo lugar ela vai declarar. Mas não é uma cota de fundo imobiliário. Ela vai para bens e direitos, mas vai declarar outra coisa lá. Ó. Tem um grupo exatamente falando dividendo de fundo imobiliário, recebendo... Não, não tem. Então vai para o genérico. Outros bens e direitos. Grupo 99. Código 99. E aí vem aqui na discriminação. Créditos em trânsito, rendimentos do fundo, RBVA 11 aqui nesse exemplo, porque tinha até do informe de rendimentos. E o valor conforme está no informe de rendimentos. Ó. Foi isso que apareceu lá, R$ 139, é isso que vai ser declarado aqui. Em bens e direitos, porque aqui no caso é um direito, não é um rendimento ainda recebido, é um direito a receber. É raro acontecer, mas só se tiver especificamente no seu informe de rendimento esse crédito em trânsito, você vai declarar dessa maneira lá em bens e direitos. Outras situações possíveis, direitos e recibos de subscrição. Você que investe em fundo imobiliário há mais tempo sabe que eles vão fazendo ofertas públicas, né, IPO, follow-on e tal, e principalmente quando é o follow-on, a segunda, terceira, quinta emissão de cotas do fundo, quem já é cotista recebe lá o direito de subscrição. Se exerce esse direito, fala quero comprar as novas cotas, em algum momento ele é convertido em recibos de subscrição para depois ser convertido em cotas. Você pode ter participado de várias ofertas públicas ao longo do ano passado e ter acontecido esse passo a passo que eu falei com você. Só interessa, na hora de declarar aqui direito e recibo de subscrição, se efetivamente você tinha isso no dia 31/12 e se apareceu nos seus informes de rendimentos. O meu fundo fez uma oferta em agosto e eu exerci meus direitos, eles foram convertidos em recibo em setembro e em novembro já tinha virado cota. Então isso já apareceu nos seus bens e direitos. Você não lembra, não precisa contar toda a historinha, todo o filme do ano em bens e direitos. Agora, se no último dia do ano aparece na foto do seu patrimônio direitos de subscrição e recibos de subscrição, então aí eu vou te explicar como declarar esses ativos, né? Então, primeiro, só se eles aparecerem no seu informe de rendimentos, apareceriam provavelmente aqui como informações complementares. Eu dei um código EXPL que seria exemplo. Quando é direito de subscrição, geralmente o código é 12.
geralmente. E quando é um recibo de subscrição, geralmente o código é 13. Se você tinha direitos que apareceram lá no informe de rendimentos, na verdade você não precisa declarar. Não declare, não tem necessidade. Não, mas professor, apareceu no informe de rendimentos, então eu quero declarar. Tá bom, então declare. Aqui custo zero. O direito de subscrição tem custo zero, por isso que ele não precisa ser declarado, tá? Porque você não precisa declarar um bem que custa zero. Diferente do caso da venda total de cotas. Você tinha um bem que valia lá, você tinha investido X mil reais e você deixou de ter esse bem. Então você vai colocar zero uma vez na vida para mostrar para a Receita, eu tinha, não tenho mais. Agora, tenho um bem cujo valor é zero, não precisa ser declarado. Certo? Mas se você quiser, porque apareceu no documento oficial, que é o informe de rendimentos, então vai lá. Qual é o bem? Não tem um lugar específico para ele. Então, novamente, 99 outros bens e direitos, código 99 outros bens e direitos, coloca na discriminação, no meu exemplo aqui, ó, 112 direitos de subscrição do fundo exemplo, EXPL12. Qual que é a situação dele em 2023? Zero. Você não adquiriu isso, você não gastou nada com isso, então o custo é zero. Agora, se você tinha direitos e mandou subscrever, mandou exercer esses direitos, então efetivamente você pagou um valor, né, para ter o direito às novas cotas. E antes de ter novas cotas, o direito ele se converteu em recibo. Você pagou, te mandaram um recibo de subscrição. Se ele aparece no seu informe de rendimentos em 31/12, então você vai declarar os seus recibos. Então, no meu exemplo aqui, ó, tinha direito de subscrição, exerci, paguei R$10 por cada nova cota, e os direitos foram convertidos em recibos e ainda não tinham virado novas cotas. Então, apareceu no meu informe de rendimentos os recibos. Então, mesmo processo aqui, 99 outros, código 99 outros, agora eu vou escrever 112 recibos de subscrição do fundo exemplo, e se eu tinha 112 e paguei R$10 por cada um, então eu investi R$1.000, 120. É isso que eu vou colocar na situação em 31/12 de 2023, certo? Então, aprendeu mais uma, não precisa declarar direitos, recibo sim precisa declarar, só se tinha no dia 31/12 e como que você declara, lá em bens e direitos. Coloca o valor pago. Agora sim, lucro e prejuízo com vendas de cotas. Tem outro cantinho do programa da Receita para fazer essa declaração. Lá em bens e direitos, você mostrou para a Receita se você fez vendas ou não. Pelo menos daquilo que você já tinha. Então eu tinha antes e agora eu tenho menos. Tinha 500 cotas em 22, agora eu tenho 200 cotas em 23. Vendeu, parcialmente. Tinha em 2022, não tenho nada em 2023. Vendeu, totalmente. A Receita já sabe que você vendeu. Comprei em 23, vendi em 23. A Receita já sabe que você vendeu. Não é porque não estava na sua declaração do ano passado que ela não sabe. Tem toda lá a estrutura interligada com as corretoras, imposto de renda retido na fonte, que é o tal do dedo duro, que é recolhido, que é informado antes para a Receita Federal. Ela sabe das suas operações. E agora você vai declarar para ela o resultado das operações. Se foi lucro ou prejuízo, mês a mês. Se tinha imposto a pagar, ela vai calcular e você vai falar, paguei tal valor. Porque pagar imposto de renda, isso é mês a mês. Todo mês que você vende, você apura o resultado. Se tem lucro, tem que pagar imposto de renda no mês seguinte. Então, por exemplo, vendeu cotas em março de 2023 e teve lucro. Em abril de 2023, você tem que pagar o DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Em abril, no mês seguinte do mês da venda, você tem que pagar o imposto de renda. Então agora não é hora de pagar imposto nenhum referente a 2023. É hora só de declarar para a Receita que você pagou devidamente o que tinha que pagar. Se não pagou, está descobrindo isso só agora, vai pagar com multa e juros. Aproveita que o programa vai calcular o valor base e depois se atualiza e paga com multa e juros. Então, ó, fez vendas de fundo imobiliário ou de fiagro, apura o resultado, a corretora não manda isso para você. Você que tem que saber quanto que pagou, quanto que vendeu, quanto que foi de lucro ou de prejuízo,
e aí vai clicar em outro lugar do programinha da Receita. Vai procurar aqui, renda variável, vai abrir essas duas opções aqui e você vai clicar em operações em FI ou FIAGRO, certo? Ah, eu tenho as duas coisas, eu vendi fundo imobiliário e FIAGRO. Tem que calcular o resultado de fundo imobiliário e o resultado de FIAGRO? Não, tudo junto. Não tem lugares separados para declarar, é tudo junto aqui, no caso de fundo imobiliário com FIAGRO. Clicou lá, abre uma janela diferente no programa da Receita. É uma tabela com linhas aqui, ó, mês a mês, tá vendo? Para cada mês você vai declarar quando você fez vendas, qual o resultado. No primeiro mês, em janeiro, é o único em que você consegue preencher. Percebe que tem cores diferentes aqui, ó. Isso deu um print exatamente como é o programa da Receita. Aonde a cor é mais viva, onde a cor é preta da célula aqui da fonte, significa que você consegue entrar manualmente com valores, você consegue digitar valores. Aonde a cor é mais opaca, só o programa faz cálculos automáticos, você não consegue digitar nada. Então, nos meses aqui, ó, resultado líquido do mês, você consegue digitar em todos eles. Resultado negativo até o mês anterior. Só tem um mês que você consegue digitar, que é o mês de janeiro. O que é isso, resultado negativo até o mês anterior? Prejuízos que você tinha. Você sabe que prejuízo com venda de fundo imobiliário e FIAGRO você pode compensar com lucros no mesmo mês ou meses futuros. Você aproveita esse prejuízo. Então, se você tinha prejuízos que você traz de anos anteriores, você digita aqui no mês de janeiro. Então, digamos que eu tinha um prejuízo de R$500 no ano de 2022. Eu vou digitar aqui no mês de janeiro. E vou digitar um número positivo, não é menos 500. Vou digitar 500, tá? Porque a própria célula aqui está pedindo resultado negativo. Então, ele já sabe que é um valor negativo, você não precisa colocar menos. Então, é o único lugar que você consegue digitar isso. Todo o resto vai ser calculado automaticamente. Vamos mostrar um exemplo aqui, vou contar uma historinha ao longo do ano, quanto que eu tinha de prejuízo, depois eu vendi, tive lucro, daí compensou, depois eu tive que pagar imposto de renda. Vamos mostrar uma historinha ao longo do tempo aqui, ó. Deixei maior aqui para você entender aquilo que eu estava falando. O único mês que eu consigo digitar resultado negativo é o mês de janeiro, e na primeira coluna eu vou colocando o meu resultado líquido, tá vendo? Lucro ou prejuízo, tanto faz, eu vou digitar. Resultado líquido eu vou digitar aqui. Então, vamos ver uma historinha aqui, ó. Em janeiro, resultado líquido do mês é 0. Então, é como se eu não tivesse vendido nada. Não vendi cotas de fundo imobiliário em janeiro do ano de 2023. Mas eu tinha um prejuízo que eu trazia desde 2022 de R$500. Então, eu digitei aqui. Então, nesse meu exemplo, não tive vendas em janeiro, mas declarei que eu tinha um prejuízo, e isso já estava declarado no meu imposto do ano anterior, eu tinha um prejuízo de R$500. Tudo bem. Em fevereiro, eu vendi cotas com prejuízo. Fevereiro de 23, as cotas estavam lá embaixo, no fundo do poço, eu vendi com prejuízo. Então, declaro aqui, ó, tive R$200 de prejuízo. Ô, professor, preciso falar qual fundo foi, quantas cotas foi? Não. A Receita quer saber só o resultado. Como eu falei, pode ter sido fundo imobiliário e FIAGRO junto. Você pode ter vendido um monte de fundo imobiliário, um monte de FIAGRO diferente. Você vai apurar o resultado individual de cada um deles, vai consolidar o que aconteceu no mês. Então, alguns você vendeu com lucro, outros com prejuízo, uns eram fundo imobiliário, outros FIAGRO, lucro, prejuízo, lá, põe tudo o que aconteceu no mês, e aí no final das contas, o resultado geral daquele mês de fevereiro foi prejuízo de R$200. É isso que você coloca lá. O que exatamente foi vendido, a que preço, que dia tal, isso não interessa. Só interessa o resultado global, tá? Então, no mês de fevereiro, eu tive R$200 de prejuízo, considerando todas as minhas operações do mês com fundo imobiliário e com FIAGRO. Declarei aqui. Então, o programa vai fazendo contas automaticamente, ó. No mês de fevereiro, eu comecei com R$500 de resultado negativo até o mês anterior. Declarei para a Receita que tive mais R$200 de prejuízo. Então, olha o que aparece no mês de março automaticamente, por isso que a letrinha é mais opaca aqui, ó. R$700 de resultado negativo. Dinheiro prejuízo que eu posso compensar com lucros.
no mesmo mês ou em meses seguintes. É o exemplo que eu vou dar logo em seguida aqui. Então, até agora, se eu for andando para ver as outras colunas, base de cálculo do imposto, 0. Ninguém paga imposto tendo prejuízo. Então, no mês de janeiro, eu não tive nem lucro nem prejuízo, mas eu tinha um prejuízo do mês anterior. No mês de fevereiro, eu tive prejuízo. No mês de março, eu não fiz vendas. Até agora, eu não tive lucro nenhum. Então, base de cálculo do imposto, 0. Prejuízo a compensar, R$500, R$700, R$700. No mês de abril, na minha historinha aqui, eu tive um lucro de R$400. Preciso pagar imposto de renda? Não, porque eu tenho resultado negativo até o mês anterior, eu tinha 700 de prejuízo a compensar. Então, 700 de prejuízo, 400 de lucro, o programa calculou para mim, R$300 ainda de prejuízos a compensar. E aí, coincidentemente, no mês de maio eu tive R$300 de lucro. Tinha R$300 de prejuízo até o mês anterior, zerou meu estoque de prejuízo. Agora, se eu tiver mais algum lucro, eu pago imposto de renda. Se eu tiver algum prejuízo, começa de novo a contar esse prejuízo para eu poder abater com lucros futuros. E aí, no mês de junho, na minha história aqui, eu tive R$200 de lucro. Já não tenho mais nenhum resultado negativo a abater. Base de cálculo do imposto de renda, R$200. Não tenho prejuízo a compensar. Qual que é a alíquota do imposto de renda quando eu vendo cotas com lucro? 20%. 20% de 200, R$40 que eu devia de imposto a pagar. Tinha saldo de imposto retido? Isso é automático, eu não tenho como digitar. Tinha imposto retido no mês do tal do dedo duro lá, 11.033? Até tinha, mas eu não declarei nada, tá vendo? Eu não coloquei nada. Nesse exemplo primeiro, de propósito, eu não pus nada, deixei como estava, 0. Então, o que eu tinha? R$40 de imposto a pagar, imposto devido 40, imposto a pagar 40, imposto pago, eu consigo digitar isso aqui. Por que eu consigo digitar? Porque até essa parte automática foi a Receita Federal no próprio programa que calculou, de acordo com o que você me falou. Você tinha que ter feito um pagamento de R$40 de imposto de renda o ano passado referente aos seus ganhos em junho. Pagou ou não? Se pagou, me conta aqui. Quanto que você pagou? Aí eu vou digitar. Paguei sim, paguei R$40. Agora, se você tá com aquela cara de não sabia disso, tive lucro e não paguei, então você vai pagar. Vai pagar agora. Com multa e juros, lógico. Vai para a internet, procura Sicalc Web, SICALC, Web, W-E-B, vai abrir esse programinha da Receita Federal na própria internet e vai preencher lá. Então, eu tinha R$40 a pagar de imposto referente a operações de junho de 2023. E ele vai calcular para você já a multa, juros, o valor total, paga logo esse negócio. E aí você volta no programa da Receita e fala, paguei os R$40. Mas, professor, eu paguei R$48,97 com multa e juros. O programa está te perguntando quanto você pagou de imposto. Não imposto, mais multa, mais juros. Então, você coloca lá os R$40 que foram pagos de imposto. Certo? Se, infelizmente, você não sabia e está sabendo só agora, pagando multa e juros, pelo menos aprendeu para não esquecer mais. Né? As operações têm que ser apuradas mês a mês e o imposto tem que ser pago no mês seguinte. Agora é hora só de declarar aquilo tudo que aconteceu. Seguindo com a nossa historinha aqui, paguei os R$40 de imposto, tudo certo. Já tinha feito o pagamento na data certa. No mês seguinte, em julho, não operei, não vendi nada. Só comprei. Se comprei, não tem problema. A vender, se eu não vendi, não tenho que apurar nem lucro nem prejuízo. No mês de agosto, vendi, tive R$350 de lucro. Então, não tinha nada de resultado negativo. A alíquota de imposto 20%, tem que pagar R$70 de imposto de renda. Agora eu vou fazer outra coisa no exemplo para você entender. Eu vi lá nas notas de corretagem que tinha sido retido R$1,25 lá desse imposto da lei 11.033 de 2004. É o que o mercado chama de imposto de dedo duro. Então eu posso colocar aqui, ó. Eu tenho R$70 de imposto para pagar, tinha, né? Porque isso é passado. E já tinha feito um pagamento antecipado, que foi retido na fonte pela corretora, de R$1,25. Então, a Receita entende isso e fala, ó, você tinha que pagar R$70, já pagou R$1,25, paga o DARF de R$68,75. Tá?
Então você pode fazer isso aqui, mas putz, dá um trabalho, tem que olhar em cada nota de corretagem, todos os meses e tal. Se você tem esse nível de organização ou se você contratou uma empresa que automatiza isso para você, já estava tudo certinho no cálculo do DARF, ou então se você não fez, está sabendo disso agora, daqui a pouco eu te mostro um outro lugar onde você pode declarar esses impostos retidos, tá? Então, dois exemplos. O primeiro, que você tinha que pagar imposto no mês de junho, você ignorou isso, não colocou nada, manteve zero, e no mês de agosto você sabia dessa informação e você colocou exatamente o que foi naquele mês, conforme a nota de corretagem, tá bom? Então, de qualquer maneira, a Receita calcula o preço do imposto a pagar, o valor do imposto a pagar, e você declara se pagou. Não pagou, colocou zero, obviamente que a Receita vai ficar sabendo disso. Então, você vai pagar e declarar lá. Daí, em setembro, na minha história, no meu exemplo, nada de operação. Em outubro, perdi R$300. Vendi cotas lá, fundo imobiliário, Fiagro, tudo mais. Tive prejuízo de R$300 e não fiz mais operações ao longo do ano. O que vai acontecer? Eu vou terminar o ano de 2023 com R$300 de prejuízo a compensar. Perceba que eu tive de lucro já zerou, já paguei tudo. Prejuízos, enquanto eu não tiver novos lucros, eu vou carregando esse prejuízo. Eu tenho direito de compensar. Para poder compensar no ano que vem, o que eu vou fazer? Primeira informação do ano que vem vai ser digitar aqui R$300 no meu exemplo, porque eu terminei o ano com 300 de prejuízo, certo? Então é assim, nesta janelinha e com as informações todas consolidadas, que você declara os seus resultados mensais e se pagou ou não pagou o imposto, quanto pagou de imposto. Poderia acontecer de você ter feito o pagamento direitinho, mas, por exemplo, calculou errado. Então tinha que pagar 40, paguei 30. Vai colocar aí que pagou 30 e depois vai pagar a diferença. Acho que o próprio programa da Receita vai calcular para você. Tinha que pagar 40, paguei 400. Você vai usar de outra forma no site da Receita, você vai pedir a restituição. Não é agora automático aqui na declaração, mas você vai pedir a restituição desses valores pagos a maior, tá? Aqui, o esperado é que bata direitinho o que a Receita calculou e o que você efetivamente pagou no ano anterior. Olha o tal do dedo duro aí, essa lei 11.033 de 2004. Rapidamente uma história sobre ele. Até 2004, então, as pessoas compravam, vendiam ações, fundo imobiliário, tudo que é negociado em bolsa, a Receita não tinha muito como saber. Então havia muita sonegação de imposto devido. Em 2004 foi criado esse tal do dedo duro, que é o seguinte: as corretoras elas são obrigadas a fazer uma retenção na fonte de 0,005% sobre o montante da venda que as pessoas fazem. Não interessa se é lucro ou prejuízo. Vendeu, tem que fazer a retenção de 0,005%. Por que essa alíquota? Porque até R$20 mil isso dá menos de R$1. Então não vai fazer retenção se as vendas todas no mês foram de menos de R$20 mil. Vendeu 20 mil para cima, começa a fazer a retenção de pelo menos R$1 se a venda foi exatamente 20 mil. Então, essa retenção é efetivamente um imposto que você paga para a Receita, faz com que a Receita saiba, essa pessoa fez vendas no mês tal do ano passado. Eu não sei ainda se é lucro ou prejuízo, mas eu sei que fez vendas. Se ela fez, vai ter que aparecer o resuminho aqui. No caso de fundo imobiliário aqui, se fosse ações, em outra parte da declaração, que eu não vou tratar aqui no nosso tutorial, que é um tutorial de fundos imobiliários. Então, o dedo duro serve para isso, para a Receita saber que você tem algo a declarar, que teria que aparecer alguma coisa, mesmo que prejuízo, mas teria que aparecer. Então, se você não colocou o dedo duro, o imposto pago antecipadamente aqui, ou você colocou, mas você só teve prejuízo, então não tinha como abater uma coisa da outra, você vai em outro lugar do programa da Receita, vai clicar lá em Imposto Pago / Retido, que é o caso do dedo duro. Clicou lá, você vai ver que as opções todas aparecem abertas já, você não precisa selecionar, mas é o item 3, a opção 3, que eu deixei maior na tela. Imposto sobre a renda na fonte, Lei 11.033 de 2004. Receita pode escrever dedo duro, entre aspas, vai ficar mais fácil para a gente saber do que se trata aqui. E é um dos únicos em que você consegue também digitar na mão.
Então você vai pegar o informe de rendimentos das corretoras, tem tudo consolidado lá e coloca o valor todo do dedo duro que foi retido para você. Olha lá. Desde que a compensação deste imposto já não tenha sido efetuada, tá vendo? Se você fez direitinho tudo aqui, já foi, já compensou. Se não fez, aí você vai usar essa opção de ir lá no imposto pago retido. Só não vai fazer 2 vezes porque a informação ficaria duplicada. Põe o somatório de todos os valores. Outras situações possíveis. E antes de eu falar do aluguel de cotas, do imposto de renda retido na fonte, quero dizer que o que a gente falou até agora cobre 90% dos casos ou mais. A maioria dos investidores, das investidoras de fundos imobiliários e fiagros já terminou por aqui tudo que tinha para declarar. Só no caso de ter acontecido uma amortização total ou no caso de você ter feito aluguel das suas cotas, é que vai ser importante o conteúdo daqui para frente. E se você investiu em FIINFRA, também, né, eu vou falar mais no final como que faz a declaração de FIINFRA, mas é bem mais simples, bem mais curto. Então, aluguel de cotas. Você clicou lá na sua corretora, na carteira remunerada, ou disponibilize seus ativos para aluguel, certo? Alguma coisa assim. O serviço de aluguel que é prestado pela B3 significa que quem tem ativos e não pretende vender, ele pode disponibilizar para aluguel, literalmente. Então eu sou uma pessoa que quero vender um determinado ativo, uma ação, um fundo imobiliário, um ETF, seja lá o que for, mas eu não tenho aquele ativo. Se eu vender, eu tenho que entregar para alguém, mas eu não tenho. Então o que eu faço? Eu alugo os seus. Você tem cotas de um fundo imobiliário que é para a vida toda ficar recebendo rendimento, você não pretende vender. Eu pego os seus em aluguel, vendo, entrego para um terceiro que foi quem comprou de mim, resolvo a minha situação com ele aqui e um dia eu tenho que devolver para você as suas cotas pagando um valor que é o aluguel que foi combinado. Essa é a operação do aluguel de cotas. Eu que peguei em aluguel, sou o inquilino dessa operação e vendi, depois eu recomprei, tive lucro ou prejuízo, tudo isso já apareceu lá naquele resumo das minhas operações. Eu não tenho que fazer nenhuma declaração a mais. Agora, você no meu exemplo, que é o locador ou a locadora das cotas, você recebeu valores em aluguel, você tem mais coisas a declarar. E agora eu vou te mostrar o quê. Onde você vai pegar as informações sobre isso? Você vai no site da B3, vai clicar ali em área do investidor, vai fazer o seu login, e aí a área do investidor da B3 é um show aqui, tem muita informação bacana. Se você não conhece, conheça e acompanhe mês a mês. Especificamente para o imposto de renda, você vai buscar 2 coisas aqui. Primeiro, você vai clicar em relatórios, selecionar aqui, informes e empréstimos. Então, se foi o caso, você fala, Arthur, nem sei se aconteceu isso comigo. Talvez eu tenha clicado nesse negócio que você falou na corretora, mas não lembro. Então, como que você vai saber se fez ou não fez? Entra lá na área do investidor da B3, se nunca entrou, faz sua primeira senha, clica aqui em informes e empréstimos. Se você fez o aluguel de ações e recebeu o aluguel, vai ter um informe de rendimentos disponível aí para você baixar. Então você já vai saber. Se não tem o informe é porque não aconteceu com você. Tinha o informe de rendimentos? Então é o seguinte, essa operação em que você fala, Arthur, pode pegar minhas cotas, usar por um tempo e me devolver, desde que você me pague X de aluguel, essa operação no mercado financeiro é uma operação de renda fixa. E ela é tributada como renda fixa. Por ser de renda fixa, essa tributação também é feita na fonte. Então a própria B3 vai lá, recolhe o imposto de renda no seu nome e paga em seu nome. Então agora ela só te informa. Você vai clicar lá em informes e empréstimos, vai encontrar isso aqui, informe de rendimentos financeiros, cuja a fonte pagadora é a B3. Ela pagou em seu nome e colocou aqui para você, aplicações de renda fixa. Então, no caso do aluguel de cotas, quando você recebeu o aluguel, uma parte do valor que você tinha a receber era devido como imposto de renda, a B3 já fez o pagamento em seu nome e agora ela informa. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, aplicações de renda fixa. Está aqui nesse exemplo desse informe R$ 2,98.
Então é isso que vai ser declarado neste lugar, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Já não é isento, é outra coisa. E tem mais uma possibilidade de um recebimento de fundo imobiliário que você pode ter que usar esse item rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que é o caso de uma amortização, principalmente aquela amortização total, quando o fundo é liquidado, e aí o administrador pergunta para os cotistas qual o preço de aquisição das suas cotas, calcula quem tem lucro e quando tem lucro faz a retenção na fonte. IRRF é o imposto de renda retido na fonte. Então é a mesma situação. Alguém calculou quanto você tinha que pagar de imposto, fez o pagamento em seu nome, com seu dinheiro, evidente, mas fez o pagamento em seu nome e depois te entregou o dinheiro já líquido do imposto de renda. Agora ele tem que te informar. Então, nessa situação, se acontecer, também vai estar no seu informe de rendimentos, lá do administrador do fundo, e você vai pegar a informação do item 5, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, vai aparecer um valor aqui que você vai declarar no lugar certo. Não é rendimento de fundo imobiliário, não é isento. Aonde você vai declarar? Vai lá no programa da Receita, no menu específico aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Clicou lá, vai clicar em novo e escolher, neste caso, ó, rendimentos de aplicações financeiras. Põe o CNPJ da fonte pagadora, não vai ter dúvida, porque é o que vai estar no informe de rendimentos, o nome da fonte pagadora e o valor recebido. Então, duas situações em que você, investidor ou investidora de fundo imobiliário ou FIAGRO, pode ter que preencher isso aqui. Se houve amortização, em que teve retenção de imposto de renda na fonte, ou se você alugou as suas cotas para alguém e recebeu aluguel ao longo do ano. Tá bom? Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Outra situação do aluguel de cotas que vai te gerar uma outra informação para declarar aqui, ó, que é o reembolso dos proventos, o mistério do reembolso dos proventos. Vou te contar um pouquinho mais de história a respeito dessa operação toda que é o aluguel de cotas. Então, você tem cotas, não pretende vender, eu queria vender um determinado fundo imobiliário, eu achava que estava caro, que ia cair, então eu queria vender, mas eu não tinha cotas. Então, você alugou para mim, eu fui lá e vendi para alguém, entreguei as suas cotas para essa pessoa e ficamos eu e você com uma relação em aberto. E eu te devo cotas de volta, eu tenho que devolver essas cotas para você. Quem coordenou tudo isso? A Bolsa, a B3. Ela faz uma transferência de titularidade eletrônica. Mesmo sem você ter vendido cotas para mim, ela tira do seu nome e passa para o meu, para que eu possa entregar para a pessoa que comprou de mim. Então, efetivamente, sai do seu nome e vem para o meu. Eu sei que aquelas cotas não são minhas, eu devo elas para você. Você sabe que você tem aquelas cotas, mas elas não aparecem mais no seu nome. E a B3 sabe de tudo isso, porque ela coordenou a operação do aluguel de cotas. Quem é que não sabe? O administrador do fundo. Durante o período em que as suas cotas estavam emprestadas para mim e, na verdade, eu vendi para um terceiro, o fundo anunciou a distribuição de rendimentos. Para quem que o administrador vai depositar o valor do rendimento? Para quem aparece para ele como cotista do fundo. E quem que aparece como cotista do fundo? Aquela pessoa que comprou as cotas de mim. Ela é cotista do fundo. Mas você também é, não é? Você não vendeu, você só alugou elas para mim. É, mas não aparece mais o seu nome como cotista do fundo. Então, o administrador vai fazer o pagamento do rendimento lá para aquela pessoa. Terceira pessoa que a gente nem sabe quem é. A bolsa vai falar, opa, pera lá, você tinha que receber esse dinheiro, essas cotas, elas são suas, a gente sabe que são suas. Então, eu vou creditar na sua conta o valor que você tinha a receber de dividendo. Mas não é o fundo que vai pagar isso. O fundo não vai pagar 2 rendimentos para a mesma cota, percebe? Da onde vai vir esse dinheiro? Eu vou pagar isso para você. A B3, vamos imaginar que você tinha que receber R$300 de rendimentos do fundo imobiliário. Quem recebeu? Por direito, pessoa que aparecia como cotista lá no quadro de cotistas do fundo. Uma pessoa que a gente nem sabe quem é,
que foi quem comprou as cotas que eu vendi. Esse cara recebeu. O fundo pagou para ele. A bolsa sabe que você deveria receber esses R$300. Então, o que ela faz? Debita da minha conta e credita na sua. O dinheiro vai estar lá, você vai receber tudo direitinho. Mas você recebeu rendimento de fundo imobiliário? Não, quem recebeu rendimento foi aquela terceira pessoa. O que você recebeu? O que vai aparecer no seu extrato? Reembolso de rendimentos de fundo imobiliário, que eu paguei para você. Tá bom? Tudo isso para te mostrar o seguinte: vai ter entrado um dinheiro para você, o mesmo valor que você receberia se fosse rendimento, mas que não aparece no informe de rendimentos, porque não foi o fundo que pagou para você. E se você recebeu algum dinheiro, você tem que declarar para a Receita. Então, como que você vai declarar? Aqui que eu vou te mostrar que existe um certo mistério. Como exatamente declara isso, é difícil de dizer. Primeiro, vai lá na área do investidor da B3. Agora você vai escolher a seção de extratos, vai abrir essa telinha aqui, vai clicar em filtrar. Quando você clicar em filtrar, a B3 te dá a possibilidade de muitos extratos. Você vai selecionar aqui, ó, reembolso de empréstimo. Estou falando do aluguel de cotas, mas o nome técnico disso é empréstimo. Então você vai clicar em reembolso de empréstimo. E aí pode selecionar só ações, só fundo imobiliário, enfim, tanto faz. O importante é que você selecione reembolso, tracinho empréstimos. Filtrou, se você recebeu, vai aparecer esse extrato aqui para você. Ó. Só que agora é um extrato de movimentação, não é um informe de rendimentos, tendo a fonte pagadora, CNPJ, número tal. É só um extrato. Só um extrato, não é um documento oficial. Então estava aqui, ó, nesse exemplo, a pessoa que me cedeu esse extrato fez aluguel sim, não foi de fundo imobiliário, foi de ações, mas tudo bem, a mesma coisa apareceria aqui. Então olha o que aparece, ó, movimentação, reembolso. Não é dividendo de Gerdau, é reembolso de Gerdau. Se fosse fundo imobiliário, seria produto. Fundo imobiliário, por exemplo, MXRF11 aqui, quantidade e tal, e o valor da operação. Ia aparecer a mesma coisa, reembolso do fundo imobiliário tal. Reembolso de fundo imobiliário tal. Então, vou somar esses valores recebidos como reembolso e vou declarar também. Tá certo? Para a Receita. Vou declarar aonde? Qual o CNPJ da fonte pagadora? Mistério do serviço de aluguel de ativos da B3. Então, vamos lá. Eu tenho que pagar algum imposto de renda sobre isso? Não, não tenho que pagar. Então, eu vou usar o campo de novo rendimento isento e não tributável. É um reembolso, não tem nada a pagar de imposto em relação a isso. Então, eu vou colocar lá no lugar onde eu declaro coisas não tributáveis. Tipo de rendimento? Outros. Não tem nada específico no programa da Receita para isso. Descrição: reembolso de rendimentos por aluguel de cotas de fundo imobiliário. Estou sugerindo essa descrição, que você escreva isso. Valor: somei tudo que aparecia no extrato de movimentação que a B3 me cedeu e coloquei aqui 47,40. Agora, CNPJ da fonte pagadora. Quem é a fonte pagadora? Eu não sei. Não vou inventar nada aqui para você, eu não sei. Então você pode tentar sem CNPJ. Se o programa não aceitar, se a declaração não for, põe um CNPJ aí, da B3 talvez, sei lá. Não tem uma fonte pagadora. Não tem. É o mistério de como declara reembolso de dividendos, rendimentos de ativos em aluguel. Tá bom? Se tiver que colocar um CNPJ, sei lá, coloca o da B3, depois você mostra para a Receita, se for o caso. Ó, tem aqui esse extrato, foi uma operação de aluguel, tudo mais. Bom, é isso. Agora sim, se você investiu em fundo imobiliário Fiagro em 2023, eu acredito que eu tenha passado por todas as situações possíveis que você tenha que declarar. Em bens e direitos, em rendimentos isentos, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, em reembolso. Acredito que a gente resolveu tudo aqui. Investiu em FIINFRA, então vou te explicar como declarar, mas agora vai ser bem mais simples, bem mais curto, porque a maioria das situações são iguais. Então vou te mostrar o que não é igual, o que é exceção. Como declarar FIINFRA? Cada vez mais gente investindo em FIINFRA
No Clube FII Entrevista a gente tem recebido cada vez mais também gestores e gestoras de FII Infra. Então, se você investiu, tem que declarar. Como que faz para declarar? Tinha cotas dia 31/12? Aonde que declara? Mesma coisa, bens e direitos. Só que não é nem item 2, nem item 3, né? Você vai lá, 7 fundos, tinha cota de FII Infra, é um fundo. Código 2 para FIAGRO, 3 para fundo imobiliário, e aí tem código 4, 5 para um monte de tipo de fundo diferente. Você vai perceber que não existe um de FII Infra especificamente. Tem de FIP-IE, mas não de FII Infra. Então, se não tem o específico, vai no geral, código 99 e outros. Certo? CNPJ do fundo. Aqui eu estou dando um exemplo de investimento no CADIF, que é um FII Infra. Então, administrador Intrag, 50 cotas, CADIF 11, R$7.000. É negociado em bolsa sim, coloca o código de negociação, coloca o valor. Tudo igual a FIAGRO FII Infra, exceto o código, que vai para 99 e outros. Tudo bem? Grupo 7 fundos, código 99, do resto, tudo igual. Então, um exemplo aqui de ter comprado 50 cotas do CADIF 11 a R$140 em 2023, investimento total de 7.000. É isso que vai estar declarado lá. Todas aquelas situações possíveis que eu falei, olha, comprei em 2022 e não fiz nada em 2023. Comprei em 2022 e comprei mais em 2023. Comprei em 2022 e vendi parte em 2023. Comprei em 2022 e vendi tudo em 2023. Recebi amortizações em 2023. É tudo igual ao passo a passo de fundo imobiliário e FIAGRO. Tudo igual. Então não preciso passar novamente esse tutorial. Tá? É exatamente a mesma coisa, a diferença é que você vai estar declarando com o código 99 e outros, ao invés de fundo imobiliário ou de FIAGRO. Mas exatamente as mesmas situações. Agora, recebeu rendimentos de FII Infra. Como que declara? É tributado FII Infra ou é isento? Rendimento é isento. Então, a mesma coisa. Rendimentos isentos e não tributáveis, que poderia ser direto da ficha bens e direitos, você clicando lá em isentos não tributáveis, 99 e outros, e aí CNPJ da fonte pagadora, se é fundo, se é administradora, continua o mistério, vai igual o que tiver no seu informe de rendimentos, coloca o nome da fonte pagadora, descrição, rendimentos de FII Infra, não mais de fundo imobiliário, mas de FII Infra, coloca o valor total recebido lá de rendimentos, certo? Recebi como amortização, então faz lá o caminho via bens e direitos, diminui o valor e tal. Agora, rendimento, declara aqui em isentos e não tributáveis. Mesma coisa, você só mudou fundo imobiliário para FII Infra. Venda com lucro de cotas de FII Infra, olha que interessante. O FII Infra ele é isento totalmente no rendimento e no ganho de capital. Vendi cotas, tive lucro, quanto que eu pago de imposto de renda? 0, nada. Isento de pagamento, mas tenho que declarar. Tudo que entrou de dinheiro eu tenho que declarar para a Receita Federal. Lembra? Nossa demonstração financeira auditada para a Receita Federal. Se entrou dinheiro, eu tenho que dizer de onde entrou o dinheiro. E entrou uma grana porque eu vendi FII Infra e tive lucro. Como que eu declaro isso? Não tem um lugarzinho específico. Até, vou voltar um monte de tela aqui. Quando a gente faz venda de ações ou de fundo imobiliário, eu clico lá no programa da Receita Federal e eu clico em renda variável. Olha lá. Renda variável. E aí me abre operações comuns, day trade, isso aqui serve para ações, opções, contrato futuro, tal. Maravilha. Ou operações em fundo imobiliário ou FIAGRO. Não tem aonde eu colocar operações com FII Infra, com FIP-IE, com outros tipos de fundos negociados em bolsa. Então, não tem um específico aqui. Mas eu vendi cotas de FII Infra e eu tive lucro. O que eu vou fazer então? Por dedução, este lucro é isento e não tributável? É lá que eu vou declarar. Deixa eu voltar minha tela para lá. Vendi FII Infra com lucro. O que eu vou fazer? Rendimentos isentos e não tributáveis. Tem que colocar um CNPJ? Posso colocar o CNPJ do fundo aqui que eu operei.
o fundo que apareceria em bens e direitos, coloca o CNPJ do fundo lá, nome da fonte pagadora, ou o nome do fundo, ou o nome da administradora, e aqui, ao invés de rendimentos de FIINFRA, então eu deveria escrever lucro com venda de cotas de FIINFRA, ponto, e coloco o valor do lucro. Tudo bem? É importante declarar, porque é um lucro, você aumentou o seu patrimônio, tudo que aumenta o seu patrimônio, a Receita quer saber de onde vem. E é uma operação que não tem um lugar específico para ser declarado, mas que por dedução a gente chega lá. É um lucro, ele é isento e não tributável, declaro venda de FIINFRA com lucro como rendimentos isentos e não tributáveis. Só deixar na descrição o que aconteceu. Eu deixei errado aqui escrito rendimentos, então deveria ter colocado venda de cotas de FIINFRA com lucro. Ponto, a Receita já saberia o que é. Tá? E Arthur, e se eu tive prejuízo com venda de cota de FIINFRA? Como ele já é isento, você não compensa com nada, porque não teve prejuízo, você não vai compensar com lucro futuro, porque o lucro futuro é isento. Então, no caso do prejuízo, você simplesmente não declara. Não tem aonde você declarar isso. Rendimento isento não tributável não entra um valor negativo ali. Então não tem aonde declarar e não é preciso declarar. Teve prejuízo com venda de FIINFRA, não precisa declarar, certo? Bom, considerações finais. Olha lá, chegando quase ao finalzinho do nosso tutorial. Acredito que tenha passado por praticamente todas as situações possíveis aí com FIINFRA, Fundo Imobiliário Fiagro, e espero de coração ter te ajudado a fazer a sua declaração. Considerações finais. Tem dúvida ainda? Consulta um profissional habilitado. Quem é? É o contador, é a contadora, é o advogado tributarista. Consulta um profissional habilitado. Não é no TikTok nem no Instagram que você vai encontrar esse profissional habilitado. Respeite a profissão das pessoas. Ah, vi um outro vídeo diferente, fala para fazer diferente. Então o que você faz? Consulta um profissional habilitado. Não vai escolher o influencer mais bonitinho. Consulta um contador ou uma contadora, certo? Tem dúvida ainda? Ou não sabe ainda com quem falar? Perguntão da Receita Federal, ou lá no programa da declaração tem o item ajuda, menu ajuda, e ele abre um grande manual de instruções, vamos dizer assim, da declaração. Além disso, tem o perguntas e respostas, que ele é apelidado de perguntão. Se você digitar no Google perguntão imposto de renda, você vai ver que abre dentro da página da Receita Federal. Aquelas informações são oficiais. Então, se você encontrar a situação específica que você tem dúvida lá, qual o CNPJ, qual o valor, tem lá no perguntão, então você esquece o meu vídeo, o vídeo da outra pessoa e tal, segue o que está no perguntão. Tem no menu de ajuda do programa do imposto de renda, segue o que está no menu de ajuda. Não tem, está em dúvida? Consulte uma contadora ou um contador, tá bom? Não deixe a sua declaração para os últimos dias. Está aqui algo que o professor fala sabendo que está gastando saliva à toa, mas eu vou repetir. Não deixe para os últimos dias. Ao mesmo tempo, não tenha pressa de fazer. O que eu de fato recomendo que você faça? Faça a sua declaração ao longo de alguns dias. Então comece com antecedência, não deixa para o final. Comece com antecedência e vai fazendo aos poucos. Por quê? Porque é muita coisa. Com o passar do tempo, então, felizmente, a gente vai acumulando não só o patrimônio, como problema, né? É patrimônio, é dívida, é herança, é ação na justiça. Vai aumentando o número de informações que a gente tem que declarar. Não adianta que você não lembra de tudo de uma vez só. Não lembra. Então vai fazendo aos poucos. Começa com antecedência e faz aí 2 horinhas por dia, num final de semana, num feriado e tal. Vai fazendo aos poucos, porque sempre quando você acha que terminou, você fala, lembrei de mais um negócio aqui. Ó. Vendi FIINFRA, não lembrava que eu tinha vendido FIINFRA com lucro. Vai lá e coloca as informações, tá bom? Então não deixa para o fim e não tenha pressa de fazer. Siga as informações sempre dos informes de rendimento. A informação que chegou para você no informe também chegou para a Receita Federal e o programa automaticamente cruza essas informações. Então, se você acha que o informe de rendimento está errado, porque comparou com o extrato da corretora e o valor não é igual, considere o informe de rendimentos. Sempre.
Ah, mas o valor não bate. Então você briga lá com o administrador, manda ele retificar o informe de rendimentos, mas não vai declarar valor diferente do documento oficial, porque você vai acabar indo para malha fina por uma bobagem, tá? E se acreditar que o informe está errado, então contate o administrador. Era isso. Como prometido todos os anos, tutorial de declaração de 2024. Você que investiu em FII Infra, FIAGRO ou fundo imobiliário já sabe como fazer a sua declaração. Tenho certeza que vai conseguir fazer até por conta própria. Obrigado, um grande abraço. Tutorial tem de novo ano que vem. Até lá!